Vamos em frente com o nosso programa Tudo Posso. Responde para mim, o seu joelho estala muito? Você tem dor na frente do joelho? Pois você pode estar com problema na sua patela, popularmente conhecida como rótula. É aquele ossinho situado na frente do joelho que facilita a ação da musculatura da coxa para esticar a perna. Quando dobramos ou esticamos a perna, ela corre em um verdadeiro trilho sobre o fêmur. Em algumas situações, a patela pode ter uma tendência de sair desse trilho, acarretando atrito e desgaste na sua cartilagem e pode ser causado por inúmeros fatores. E para falar um pouquinho mais sobre isso, a gente recebe aqui hoje o ortopedista e especialista em joelho, Dr. Alexandre Bittar. Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, bem-vindo. Obrigada. Obrigado pela presença. Prazer é meu. É um problema muito comum hoje, doutor Alexandre? Muito comum. Um monte de gente tem problema no joelho. Por quê? Porque as pessoas fazem mais exercícios. Ou de forma adequada, talvez. As duas coisas, né? Hoje a gente tem uma busca, né, pela saúde, pela atividade física, e é muito comum dois grupos de pacientes. Primeiro, pacientes que não fazem nada, que são sedentários, ou que, ao contrário, vão fazer atividade física e fazem de uma maneira inadequada. E que muitas vezes acaba acarretando a dor e depois algumas consequências anatômicas dentro do joelho. Eu sempre ouvi falar aquele termo, né, de estourou o joelho. Qual que é a relação que a gente tem, justamente quando a gente fala de patela? O que significa exatamente? Então, vamos lá. Eu trouxe um modelinho aqui para tentar explicar um pouquinho a anatomia. A gente tem no joelho o osso do fêmur, o osso da coxa, que chama fêmur, os dois ossos da perna, né, a tíbia e a fíbula, e a rótula, ou patela, que é o termo mais correto. E ao redor a gente tem várias estruturas, tendíneas e ligamentares. Lógico que isso aqui é um resumo, a musculatura aqui não está representada. Então a gente tem esse tendão, ou ligamento, que é o tendão patelar. A gente tem esse tendão aqui em cima, que é o tendão quadricipital. E a gente tem a estrutura ligamentar, que fica ao redor do joelho, que são os colaterais, e os ligamentos internos, que são os ligamentos cruzados. O cruzado anterior e aqui para trás o cruzado posterior, tá? Então, quando a gente fala da rótula ou da patela, é importante a gente entender que faz parte de um conceito que a gente chama de aparelho extensor. Então, tanto o tendão quadricipital, com a musculatura da coxa, a patela, o tendão patelar e onde ela gruda esse tendão patelar no osso, é que faz a gente ficar em pé, que faz a gente esticar e fazer força para fazer a caminhada. Então, todo esse aparelho, se ele se rompe, então, por exemplo, ou se rompe o tendão ou uma fratura, o indivíduo ele não vai conseguir esticar a perna. Então, esse conjunto a gente chama de aparelho extensor. E por que a patela é muito comum, fonte de dor? Muito mais comum do que sair do lugar a patela, é muito mais comum, muito mais frequente a dor. Por quê? Porque ela está situada no joelho, numa região que recebe muita pressão. No dia a dia, a gente caminhando, a gente subindo, descendo escada. E o peso do corpo também. E o peso do corpo. Então, a cartilagem da patela, que é a membrana que faz se articular com o fêmur, é a cartilagem do corpo mais espessa, justamente porque a gente recebe muita pressão no joelho. Então, é muito comum pela parte mecânica a gente ter dor nessa articulação. A maior parte das vezes, graças a Deus, são alterações inflamatórias, as tendinites, as bursites, mas isso pode levar a lesões anatômicas, que quando a gente fala em lesão anatômica, o que a gente está falando? Justamente a lesão da cartilagem, que é muito comum. Estourar o joelho, seria isso? Não, estourar o joelho, assim, o termo a gente pode ter deslesões ligamentares, então a gente cair, luxar o joelho, e em relação à patela, ela sair do lugar, que o termo correto é a luxação da patela. Entendi. Ela sai para essa região lateral e a maioria das vezes ela volta. Seria um movimento inadequado, né? É uma torção. Está encaixadinho, ela faz... Geralmente é um movimento traumático, alguma torção, o paciente desequilibra e rompe os ligamentos que fazem a patela ficar no lugar e a patela vem para esse lado lateral, que a gente fala, é luxação de patela. Isso acontece muitas vezes por excesso de peso da pessoa? A luxação de patela, ela pode acontecer em qualquer indivíduo, ela é um movimento traumático. Já a dor, a gente chama de dor fêmuro-patelar, daí tem relação muito com o peso, tem relação com o sedentarismo e, como eu falei, a prática inadequada de atividade física. Com o passar do tempo, existe um desgaste natural? Existe, e aqui uma má notícia para as mulheres. As mulheres elas têm uma incidência muito maior de dor no joelho, por vários fatores. Principalmente o quadril da mulher, a bacia da mulher ela é mais larga,
A pressão vai ser maior. A pressão vai ser maior. O joelho da mulher, geralmente as mulheres têm os joelhos mais para dentro, que a gente chama de joelho em X ou joelho valgo. E você tem até alterações hormonais interferindo nessa parte da anatomia do joelho. Então a mulher ela tem uma incidência muito maior de dor anterior no joelho. Com o tempo, e se a gente não trata, e se a gente não vê logo, se ao invés de ser um processo inflamatório somente, a gente não tem lesão na cartilagem, isso pode ir deteriorando e pode ir levando a um desgaste maior. Que de uma maneira geral a gente vai ter isso difuso no joelho que a gente chama de artrose, tá? Diferente de uma lesão isolada da cartilagem da patela, né? Quando a pessoa vai praticar um exercício, ela não está preparada, por exemplo, eu conheço várias pessoas que vão esquiar e elas voltam totalmente estouradas, e o joelho é um ponto que volta estourado, né? Isso acontece também, né? É muito comum no esqui. O esqui primeiro é um esporte que no Brasil a gente não tem neve, né? Então o indivíduo ele vai fazer isso, pratica pouco, ele faz poucas vezes isso no ano e geralmente não faz um trabalho preventivo anterior ao esqui. Porque você tem que fortalecer Tem que fortalecer, exatamente. Você tem como prevenir a maior parte das lesões, não 100%, mas você tem como fazer um trabalho antes de você esquiar ou antes de alguma prática de esporte que tem uma demanda maior, a gente chama de movimentos acíclicos, que tem mudança de direção, fazer exercício não só de força, mas como ativar a musculatura, são exercícios diferentes. Então, geralmente no esqui, o que é mais comum é a gente lesar a parte ligamentar. Então, você torce o joelho e rompe, e a lesão mais frequente é a lesão do ligamento cruzado anterior, que geralmente é cirúrgico, a gente tem que operar para reconstruir. Também não precisamos ir muito longe, quando a gente vai fazer academia, vai entrar numa academia, hoje, felizmente, né, as boas academias recomendam que a gente apresente um atestado médico. Isso. Só que aí, na hora de apresentar esse atestado médico, a gente procura quem? O cardiologista. Né? Vai só no cardiologista. Não, quando a gente vai apresentar, a gente procura um amigo que dê um atestado médico pra gente. É isso que a gente procura. Perfeito. Não é verdade? Um amigo fala assim, dá um atestado aí porque eu tô bem mesmo. Não é verdade, doutor? E aí, então, confia nesse atestado do amigo, ou então vai realmente pro cardiologista, mas esquece do ortopedista. E aí vai pra academia e vai fazer lá os movimentos, né, pra levantar peso com as pernas, né, pra fortalecer, e aí acaba também. Atividade física, assim, tem vários estudos mostrando os benefícios da atividade física, né? A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza uma frequência de atividade física. O grande problema é, o exercício é igual para todo mundo? Com certeza não, as pessoas são diferentes do ponto de vista anatômico, as demandas são diferentes. Então, a prática de atividade física, a gente acredita que tem que ser individualizada. Cada um tem uma demanda de que tipo de exercício vai fazer, que tipo de músculo tem que fortalecer, depende da atividade que ela está querendo praticar de uma maneira rotineira. Então, a gente acredita que a atividade física tem que ser, lógico que é benéfica, mas tem que ser bem individualizada. Ou chega na academia, já coloca lá 200 quilos, né, de carga, né, e já quer se achar o bonitão, né, fazendo o leg lá. Quando dá aquele clique no joelho, é porque alguma coisa está errada. O estalo, tem pessoas que estalam e não tem problema nenhum no joelho. O grande problema é quando isso vem associado a algum processo doloroso. Um alerta é sempre quando a gente tem alguma coisa no joelho que sente que o joelho está um pouco mais inchado. Esse é um primeiro alerta, além do sintoma de dor, que é o mais comum, é um sintoma, um sinal de alerta para a gente. Além de você ter frequência de estalos ou dor, ou que às vezes a gente escuta no consultório, né? Parece que tem uma areia dentro do joelho, que são sintomas de que está tendo muito atrito entre a patela e o fêmur. Muitas vezes isso pode ser constitucional, mas tem que ser investigado. Principalmente quando tem alguns outros sintomas, que é essa sensação do joelho ficar mais inchado, sentir que tem algum derrame ou edema, ou líquido dentro do joelho. Essa investigação é feita de que forma, doutor? Que tipo exame de físico, né? Exame físico. Primeiro, e o complemento, o melhor exame para se fazer é a ressonância, porque a gente consegue ver as estruturas de partes moles, que a gente fala gordura, tendões, bursas, e estruturas internas, ligamentos, menisco, que é uma outra estrutura, que é como se fosse um amortecedor para proteger a cartilagem, daí não da patela, mas entre o fêmur e a tíbia. Né? Então, o exame físico bem feito, para a gente ver se o indivíduo ele tem alguma contratura, se tem algum encurtamento. Eu vejo os saltos que as mulheres usam. Vamos falar dos saltos. Os saltos, eles não que esteja contraindicado, mas eles forçam uma posição em que a gente encurta a musculatura posterior. Né? Então, isso favorece você ter uma pressão no dia a dia um pouco maior nessa articulação fêmuro-patelar. Então, o salto, não que esteja contraindicado, mas tem que ser em contrapartida, fazer mais alongamento para essa região de trás e equilibrar a musculatura.
E se você já usou a vida inteira o salto, nunca teve problema? Não, por isso que eu falei, o salto ele não é uma contraindicação. Ele só tem quando a pessoa usa e não faz atividades que ajudam a compensar isso, ele é uma causa a mais para desequilibrar o joelho. Doutor, o problema está instalado. Cirurgia sempre ou não? Não. Principalmente na patela, a maior parte das vezes o tratamento ele é conservador. Geralmente a gente começa fazendo uma fisioterapia, a maior parte das vezes tem uma inflamação, mas o que a gente tem que ir atrás são de desequilíbrios musculares, que é o mais importante para a causa e para a gente deixar aquele indivíduo mais tempo sem dor. Muito raramente na patela, alguns casos de luxação, quando a gente rompe o ligamento, ou alguns casos de lesões muito avançadas da cartilagem, é que a gente tem indicação cirúrgica. Mas a maioria das vezes, graças a Deus, bom, né? O tratamento ele é conservador. Hoje a gente Já tem... o ligamento não. O ligamento não. Até na patela, quando rompe, você tem espaço até para tratar para o ligamento cicatrizar. Depende das lesões que se associam, da demanda, se o indivíduo é atleta ou não, né? Mas a maior parte das vezes o tratamento para as dores são de tratamento conservador. No caso do menisco, né? Isso? Aí é cirúrgico? Não, menisco também não. O menisco, assim, a gente divide o menisco basicamente em dois tipos de lesões, né? As lesões que decorrem do trauma, que essas são as piores lesões. Geralmente o menisco ele fragmenta e solta um pedaço do menisco. Essas são lesões cirúrgicas. Mas as lesões degenerativas, as lesões que vêm com o tempo, cada dia muito mais frequente. E são lesões geralmente estáveis, que a gente equilibrando o joelho, a gente também consegue tratar conservador. Lógico que a gente tem que individualizar o tratamento. Se a gente pega um atleta com uma lesão de menisco, provavelmente é uma lesão cirúrgica que decorre do trauma. Quais são as principais dicas para a gente ter um joelho bom? A principal dica é assim... Até envelhecer. Eu sempre falo assim, a atividade física ela é importante, né? Então, fazer atividade física é importante, ela vai lubrificar o joelho. Fazer atividade física orientada, né? O joelho ele é muito sensível a falhas de tratamento. Como ele tem uma pressão muito grande dentro dele, se você vai muito rápido no fortalecimento ou faz exercícios de uma maneira muito abrupta, você tende a sobrecarregar o joelho. Então a dica é fazer atividade física, mas individualizada, né? Individualizada. De um modo geral, como regra, como dica, a gente evitar desde o começo fazer movimentos de alavanca no joelho. Então mesa extensora, coisas que você tem que fazer alavanca ou agachamentos que você abaixa muito o corpo. Você aumenta a pressão no joelho, como dica básica. Aqueles agachamentos que as meninas fazem, peso gigantesco, assim, eu acho que deve... sobrecarregar. Os atletas de finais de semana, os homens que adoram uma bolinha de futebol, né? E aí, como fica? Então, o futebol é muito comum no país, né? É muito comum a gente pegar também paciente de final de semana. O que eu dou de dica é o seguinte, pelo menos 2 vezes na semana fazer um trabalho preventivo. De fortalecimento. De fortalecimento e trabalho de equilíbrio. A gente sabe que os esportes que têm mudança de direção, não adianta só você fazer fortalecimento. Você tem que fazer uma espécie de uma adaptação do organismo. Aí ele, na hora que ele precisar não torcer o joelho, ele ter a musculatura ativada. Então fazer fortalecimento, mas exercícios de equilíbrio. Então, procurar algum profissional para explicar esses exercícios, ver como que faz de uma maneira adequada e fazer uma parte preventiva para conseguir jogar bola no final de semana e não se machucar. Eu não sei, porque eu não jogo futebol e não sou homem também. Vocês fazem algum tipo de aquecimento antes? A maioria não faz. Não faz, a maioria não faz. Ruim, né, doutor? Inclusive, isso é um estudo... Diferente dos atletas profissionais, gente, é outra história. Não, claro, atleta profissional é outra coisa, né? Inclusive, isso é um estudo interessante, aí já tem uns 5 anos, em que questionou o alongamento antes de você fazer uma prática de esporte, né? Falando que o alongamento ele não seria benéfico. E a gente vê a maioria das pessoas que jogam bola dá uma aquecidinha, né? Alonga um pouquinho para começar a jogar. O que hoje a gente tem de evidência e de dica é assim, mais importante do que você alongar para prevenir a lesão, é você fazer um bom aquecimento. Aquecer a musculatura, de preferência com um pouco de exercício de equilíbrio, para você evitar a lesão. Se é que a gente consegue evitar todas as lesões. O futebol é um esporte traumático também, você tem trauma. Mas a maior parte das lesões, elas são sozinhas, decorrem de você... O indivíduo, às vezes, ele levanta para cabecear, mas quando ele aterriza, ele torce o joelho. Não sabe cair. São movimentos atraumáticos. Então, esses a gente consegue, numa
incidência, tentar evitar essas torções. Perfeito. Doutor Alexandre, muito obrigado. Valeu pelas dicas, pelas orientações. Volte sempre. Obrigado. E para falar de outras articulações. Outras articulações, né? O pé, de repente, né? Pé tão importante, né? Pé, ombro, coluna. Semana passada teve da coluna, semana passada falamos de coluna. O que a gente quer com essas entrevistas aqui no nosso programa é que você viva mais, viva melhor, viva com qualidade de vida, né? Isso é sempre muito importante. Quer sugerir, inclusive, um assunto pra gente? Manda o WhatsApp, aproveita. 0 operadora 11 99 681 9742. E no próximo bloco a gente tem uma bandeja para perfumes. Nós já mostramos a bandejinha. Vamos fazer o passo a passo aí para você poder vender, inclusive, na sua casa. Para as pessoas, né? Exatamente. Tudo Posso já volta.